E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e hoje eu vou falar sobre alguns livros infantis e infanto-juvenis que marcaram minha vida. Esse tema foi escolhido por enquete aqui mesmo na aba de comunidade do meu canal aqui no YouTube, da Acrópole Revisitada. Eu coloquei algumas opções de vídeo e vocês escolheram esse vídeo então. Eu toda semana vou colocar essa opção para que vocês escolham entre algumas opções o vídeo do final de semana, o vídeo de domingo. Para quem não sabe, às terças e sextas eu posto sempre uma resenha de um livro, geralmente de literatura brasileira contemporânea, mas às vezes eu vou para outras literaturas. E aos domingos eu deixo reservado para colocar algum vídeo de um tema mais abrangente, umas listas, etc. Beleza? Então é isso, vou falar um pouquinho para vocês sobre esse tema. Vamos lá. Eu fui um grande leitor quando criança? Sim e não. Tá? Eu não tinha, assim, a primeira memória que eu tenho é do meu pai lendo revista, aquelas revistas de Bang Bang, de faroeste, Tex. Então eu tenho essa memória dele lendo e eu também querendo ler. Ele me trazia algumas revistinhas, muitas com atividades para colorir, né, completar palavras e fazer atividades labirínticas, etc. E eu fui pegando gosto por essas revistinhas e eu li muito gibi na minha infância. Então eu li muita coisa, desde Turma da Mônica, a alguns personagens da Disney. Então eu gostava muito de ler. Literatura, mais mesmo assim, eu não li tanto assim, tá? Li, sim, alguns livros eu li. Por exemplo, eu vou citar dois agora, que é a minha primeira indicação, são dois livros, que me marcaram muito na infância, tá? Eu vou deixar, gente, na verdade, assim, o que eu vou fazer? Eu li outros livros, outros não me marcaram tanto, ou me marcaram numa época e eu já completamente esqueci. Então acho que não vai ser justo com essa lista. A minha lista, ela vai mais se basear, na verdade, em indicações de obras depois de que eu virei professor de literatura do Ensino Fundamental 2, que seria o nosso 6º ao 9º ano, né? Antiga 5ª e 8ª série. Então eu me tornei professor de literatura desses anos e eu fui entrar em contato com alguns desses livros depois, então. Outros eu li antes de virar professor, mas a maioria vai ser dessa época. Então a literatura infantil, infanto-juvenil, mas já com um olhar adulto, beleza? Mas vamos lá, primeira indicação, que são duas. São os livros Anjo da Morte e Pântano de Sangue, do Pedro Bandeira. Esses livros me fizeram sonhar, assim, sabe? Depois eu acabei lendo A Droga da Obediência, A Droga do Amor, mas eu acho que o Anjo da Morte e o Pântano de Sangue foram essenciais para mim. Eu li um em seguida do outro, eu me lembro disso. Tinha uma funcionária da escola que passava emprestando os livros, com a carteirinha, etc, e de sala em sala. E eu peguei esses livros e, assim, muita gente critica o Pedro Bandeira por conta desses livros da série Os Caras, porque ele estudou num colégio que, inclusive, o nome é Colégio Elite, né? Então não tem pessoas de classes mais baixas, é sempre uma classe mais alta e tal. E é uma crítica que temos que dar razão, mas eu aprendi muita coisa ali, né? Eu aprendi o gosto pela narrativa, pelo suspense, por personagens bem construídos. Às vezes também foi como um escape para mim, eu não tinha uma turma daquela, e é como se eu fizesse parte daquela turma também. Então, vai essas duas. E tem vários códigos, eles inventam duas linguagens, e eu ficava sempre brincando com essas linguagens com os amigos. Eu trouxe isso para a vida real. Então, o livro, para mim, esses dois livros foram essenciais na minha formação de leitor. Tá, e os outros livros? Vou tentar não falar muito deles, gente, para não alongar muito, tá? O próximo da lista, eu acho que é um clássico, até clichê, né? Que é O Pequeno Príncipe, tá? O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. O Pequeno Príncipe, ele, assim, marcou gerações, né? Na França mesmo ele é lido por várias gerações, as pessoas leem, releem em fases da vida. Muita gente aqui eu sei que não gosta do Pequeno Príncipe porque tem algumas frases um pouco duras, né? Como você se torna responsável por tudo aquilo que te cativas, eternamente por aquilo que te cativas.
É uma frase um pouco forte, mas eu acho que no geral é um livro muito bonito, tá? É um livro que me fez realmente... Já não era mais criança quando eu li esse livro, mas eu acompanhava o desenho animado do Pequeno Príncipe. E eu era apaixonado pelo desenho animado daquela época. Eu achava incrível ele ter uma rosa, eu achava incrível ele morar naquele planeta, naquele asteroide, o B612. Achava incrível ele ter a raposa como amiga. Então, assim, eu viajei muito pelo desenho e foi legal depois ler o livro, né? E eu gosto muito do Pequeno Príncipe, apesar de todas as críticas. A próxima indicação é um livro húngaro, traduzido pelo Paulo Roney, saiu pela Companhia das Letras. Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnár. Gente, é um livro assim, eu não sei se as meninas gostam muito, mas eu acho que os meninos gostam bastante. É um livro muito bonito, de muito ensinamento, muito aprendizado, muita questão com amizade. Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro, só procurar aí que vocês vão achar. É um livro que me marcou muito, eu fui ler adulto, tá? Eu fui ler com bem mais de 30 anos. Mas é como se eu tivesse voltado para essa idade aí de 12, 13, 14 anos, com as aventuras do menino numa Budapeste ali da virada do século XIX para o século XX. Como num vídeo desse não citar o Meu Pé de Laranja Lima, né? Meu Pé de Laranja Lima é realmente um belíssimo exemplo de livro clássico, né? José Mauro de Vasconcelos, tô com essa edição aqui da Melhoramentos, tá dizendo aqui, ó, 2 milhões de exemplares vendidos, 150 edições no Brasil, publicado em 23 países, 15 idiomas diferentes. É um clássico, né? É um clássico, um livro muito importante para muita gente, imagino. A próxima indicação é Ponte para Terabithia, da Catherine Paterson. Tô com essa edição aqui da editora Salamandra. Ganhou o prêmio Astrid Lindgren, que é um prêmio de literatura infantil, né? E também o prêmio Hans Christian Andersen. É um livro muito legal, gente, de um menino nos Estados Unidos, que mora no interior. Ele recebe uma menina vizinha. Ele é o único menino em meio a muitas meninas. Ele quer ter amigos. E a vizinha do lado, então, se muda com a filha, né? Um casal que se muda com a filha. Só que ele acaba ficando amigo dessa menina. Eles acabam criando um lugar que é um refúgio para eles, chamado Terabithia. Eles criam um universo muito diferente, assim, para eles. E é um livro muito legal, ele tem algumas coisas trágicas também, e que são quase que um anúncio da passagem da vida de adolescente para uma vida adulta. Próxima indicação, Um Elefante em Meu Jardim, Michael Morpurgo. Já fiz vídeo desse livro aqui também, tá? Saiu pela Panda Books no Brasil. É um livro, basicamente, gente, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. E são alemães que estão em Dresden, alemães não simpatizantes ao nazismo, e eles têm um elefante que vai ser sacrificado pelo zoológico, porque provavelmente os soviéticos vão chegar e vão bombardear Dresden e os animais vão ficar soltos, né, por aí. Então eles levam o elefante para casa, é a Marlene, essa elefante, e ela meio que salva a vida deles, assim. Depois eles começam a peregrinar, etc, pelo país. E então, assim, é interessante por mostrar também um outro lado dos alemães na Segunda Guerra, né, que não eram simpatizantes ao nazismo. Um livro bem forte, na verdade uma saga bem forte, porque são 3 livros, aqui eu vou indicar o primeiro, tá? Que é A Outra Face, da Deborah Ellis, que é a saga da Parvana, muito famosa Parvana, história de uma garota afegã. Tem outros 2 livros, é uma menina afegã que o pai não tem uma perna e o pai é preso pelo Talibã, pelo governo Talibã, e ela não entrou na puberdade ainda, e ela precisa se vestir de menino, ela corta o cabelo curto, se vestir de menino para trabalhar no mercado público para sustentar as pessoas em casa. Ela tem, na verdade, a mãe e 2 irmãs, e não tem ninguém por elas, ela tem que ir sozinha trabalhar. É uma saga muito bonita, muito forte, muito triste, sobre o Afeganistão antes da Revolução Islâmica, depois o Talibã também. Então, assim, tem várias questões interessantes discutidas nesse livro, tá?
tá? Nem parece, né, às vezes, literatura infantil, né, gente? Ou infanto-juvenil. Tô indicando livros aqui com temas até um pouco pesados. Mas são bem... não chegam a ser didáticos, sabe? Esses que eu tô indicando, assim, que tem questões complexas, geopolíticas e tal. Mas eles trazem de uma maneira, assim, bem interessante, construindo personagens pelos quais as crianças, adolescentes, eles vão criar empatia, sabe? Então e não é forçado, sabe? O que é mais legal, porque tem qualidade literária e cumpre um papel muito legal na literatura infanto-juvenil. Eu sei que é polêmico, conheço todas as polêmicas, ou pelo menos a maior parte das polêmicas envolvendo o nome dele. Sei que tem grandes ressalvas sobre a literatura dele. Ele, enquanto pessoa, a gente sabe até onde ele se meteu, né? Que é o Monteiro Lobato. Mas eu não consegui não falar do Monteiro Lobato, gente. Tá? Desculpa. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que critica, fala que a literatura dele também é racista. Talvez em um ponto ou outro eu não concordo muito bem com essa afirmação tão categórica. Mas eu tô aqui para indicar o Memórias da Emília, tá? Memórias da Emília. Um livrão. Adorei. Adoro esse livro. Li algumas vezes já. Essa edição da Editora Globo. Tá? Como os outros, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, As Reinações de Narizinho. Eu acho que são livros muito importantes pra gente simplesmente jogá-los na lata do lixo. É claro, talvez acompanhados de uma revisão crítica, algumas indicações do editor, uma boa mediação do professor, eu acho que, ou dos pais, né? É um livro que pode funcionar muito bem, com certeza. Um livro de contos bem legal esse aqui, Quando a Primavera Chegar, da Marina Colasanti, que saiu pela Global. Tô com essa edição da Global Editora aqui. Muito legal, um livro de contos. Assim, ele vai desde contos mais fantásticos, contos que tem assim um pé ali no conto de fada, um diálogo com Idade Média, trazendo para o nosso tempo. É um livro muito legal, inclusive no blog da Acrópole, a resenha que eu fiz. Se não for a que mais teve acesso, é a resenha, uma das que mais tiveram acesso ao longo do blog Acrópole Revisitada. Muita gente procura, imagino que devem ser alunos que estavam tão perto de fazer alguma prova e vão desesperados atrás do conteúdo, né? Aqueles que geralmente não leram. Mas eu adorei ler esse livro, tá? Fica como indicação também aí. E para terminar, outro livro com temas assim mais impactantes, esse para nossa realidade brasileira, para discussão, ele é fenomenal, tá? São 3 autoras, a Cassiana Pisaia, a Rima Awada Zahra e a Rose Vilas Boas. O livro saiu pela Editora do Brasil, se chama O Haiti de Jean. O Haiti de Jean. Conta a história, gente, desse Jean, né? De seus pais, ele morando em Porto Príncipe, no Haiti, já com vários problemas no país, né? E aí dá aquele terremoto, aquele grande terremoto que acabou praticamente com o país, morreu muita gente, né? E teve um êxodo muito grande, teve uma imigração gigantesca, muita gente indo para os Estados Unidos, e quem não conseguia ir para os Estados Unidos procurava lugares alternativos, que é o caso do Brasil. Há muitos haitianos no Brasil, muitas vezes eles não são, na maior parte das vezes, né, eles não são integrados culturalmente, ou seja, é difícil você ver muitos haitianos amigos de brasileiros. A gente sabe que eles estão ali, na minha cidade mesmo, até um bairro em que boa parte do bairro se transformou num reduto haitiano. Eles têm comércio deles, inclusive com placas em francês, em creole, né? Então, assim, eles têm o reduto deles, mas a gente não vê eles muito aculturados, né? Muito provavelmente pela resistência dos brasileiros, que acredita que eles sejam talvez um povo inferior ou alguma coisa do tipo. Bate a xenofobia nossa, né? Então é muito interessante a gente olhar para essa situação e fazer com que já a criança, o adolescente, leia um livro assim e possa olhar para a realidade dele e falar: poxa, tem aqui, eu reconheço, né? O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Porque talvez as crianças e os adolescentes ainda tenham essa esperança, né, que eles mudem mais facilmente do que os adultos. Então é um livro muito interessante para discutir não só xenofobia, mas questões políticas, bullying,
imigração, entre outras coisas, tá? Aculturação. Então fica aí a dica, o Haiti de Jean, dessas 3 autoras, a minha última indicação. Beleza, gente? Espero que esse vídeo não tenha ficado longo. Se você puder se inscrever no canal, se inscreva, por favor. Se você quiser me seguir nas redes sociais, é só se inscrever, me seguir, me adicionar. E também, se você gostar de língua francesa, é só me procurar no outro canal, que é o Universo Francês. Escreva aí nos comentários a lista de livros infantis, que vocês leram e que vocês gostaram. Vamos trocar uma ideia, vamos bater papo, me indica alguma coisa legal. Apesar de eu ser professor aí do 6º ao 9º, eu não sou um profundo conhecedor dessa literatura, mas venho me esforçando muito para conhecer mais e venho gostando muito das coisas que eu venho lendo, beleza? Fico por aqui então, nos vemos em outro vídeo. Um abraço e até a próxima!